Que música de Dia dos Namorados a gente pode cantar? Love is in the air. Ah, mas essa não é muito batida? Love is in the air. Ah, mas o amor é batido, o amor é clichê, né? Então tá, vai. Love's in the air, oh, love's in the air. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pelos Caminhos da Vida. E hoje é dia dos Do quê? De relacionamento. Hoje é dia dos namorados, amor. É verdade, hoje é dia As pessoas dos estão namorados. reunidas, agora os casais estão reunidos olhando a gente, ouvindo a gente também. É verdade. Na sala das suas casas, nos seus quartos, nos seus carros. Porque hoje é dia dos namorados. E a gente vai falar, eu confundi porque a gente vai falar sobre tipos de relacionamentos, tipos de namoros, não é isso? Sim. A gente resolveu comemorar o dia dos namorados de uma forma diferente, falando de namoro. Oi, eu sou o Tomás. Oi, eu sou o Rafa. E esse é o canal Pelos Caminhos. Nós estamos no noivado, então a gente não tem que falar do nosso, né? Não. O nosso a gente tira da reta. A gente tira da reta. É dia dos namorados. Isso. Pra quem tá namorando, pra quem tá solteiro. Porque solteiro é uma forma de relacionamento, né? Consigo mesmo? Você pode se relacionar consigo mesmo. Muitas vezes acho que a solitude, ela traz um preenchimento, ela faz a gente se sentir cheio às vezes. Eu, por muito tempo, na minha solitude, eu me sentia bem. E eu achava que eu não também precisava de alguém pra dividir a vida ou pra dividir momentos. Eu gostava de ir no cinema sozinho, por exemplo. Eu gostava de comprar coisas que eram pra mim, sabe? Tipo, e não dividir com ninguém, por exemplo, uma barra de chocolate. Mas é o momento que você sai, que você curte com os amigos, mas em algum momento você sente falta de um colinho. Né? Mas tem momentos e momentos, né? O momento de solteiro pode ser muito bom pra quem tá nesse momento agora. Sim. Mas a maioria, hoje principalmente, que é o Dia dos Namorados, quando a gente tá soltando esse episódio, no feed do Instagram, do TikTok, do YouTube, tudo tem vídeo de casal, tem foto do pessoal no restaurante. Não, você abre o Instagram, você já... Love's in the air. Ai, gente, e a gente colocou na internet pesquisando vários tipos de relacionamentos, tipos de namoro, né? E o primeiro que aparece é o namoro tradicional. E a gente vai ler cada um, um, pode ser? Pode ser, vai lá. A gente vai ler e vai dissertar sobre esses tipos de namoro, tá? Bom, namoro tradicional é um relacionamento em que o casal se compromete a ficar junto de forma monogâmica, geralmente envolvendo encontros regulares e o desenvolvimento de um vínculo emocional. Ou seja, aquele namoro à distância, né? Que você tá, tipo, na sua casa, a pessoa na casa dela, eles se veem esporadicamente, eles namoram com a permanência, como que é? Permanência, não. Periodicidade. Não. Quando o pai e a mãe deixa, com a permissão. Permissão do pai e da mãe. Nossa, mas aí você levou lá pra adolescência, quase, mas né? Porque o adulto não que tem essa namoro questão adulto da permissão, né? Que namoro que é adulto que tem essa... Que é tradicional? Namoro tradicional é uma coisa muito adolescente, eu acho. Lógico que não. Tem muitos adultos que ainda acreditam na monogamia. Não é Calma, vamos lá. Mas a gente vai chegar... O tradicional, relacionamento em que o casal se compromete a ficar junto de forma monogâmica. Bom. Geralmente envolvendo encontros regulares. Esses encontros regulares é onde eu quero chegar primeiro antes da monogamia. Porque cada um mora na sua casa. Então pode ser adolescente, pode ser adulto, mas cada um tem a sua casa, cada um tem a sua vida e, amor, vamos hoje no restaurante tal? Vamos, aí vai pro restaurante. Às vezes um vai dormir na casa do outro vai dormir na casa do outro. Verdade. Mas cada um segue a sua vida. Sai com seus amigos e... De forma monogâmica. Isso. Você acredita em monogamia, meu amor? Faz tempo. Olha, a gente vai dar risada sobre monogamia algumas vezes quando a gente fala sobre ela, porque a gente não acredita em monogamia. Porque assim, a gente sabe que hoje em dia, cada vez mais que passa o tempo, as pessoas se permitem mais. Exatamente. Né? Hoje, essa geração que tá chegando agora, ela é muito mais pertencente a todas as tribos. E aí a gente, desculpa te cortar, mas é porque eu prefiro, como a gente tá em clima de amorzinho, né? Love is in the air.
And when I look around. Eu prefiro não entrar, talvez, nessa seara. Mas talvez só trazer um texto que a gente leu juntos no carro falando sobre monogamia, né? Qual? Se você teve mais de um relacionamento na vida, você já não é monogâmico, né? Porque a monogamia é você se dedicar, amar e Uma pessoa a vida pertencer inteira. a uma pessoa. É ser um pinguim. Né? Pinguins são monogâmicos. Pinguins são monogâmicos. Exatamente. Agora o ser humano não, gente. Você conheceu uma pessoa, você conheceu outra, aí você namorou outra, noivou com outra e casou com outra. Você já não é monogâmico. Você teve 6 relacionamentos diferentes. Ao mesmo tempo que você se entrega para uma pessoa, se dedica a amá-la e você termina esse relacionamento, se apaixona por outra pessoa, se encanta por outra pessoa, o seu olhar ele já não é mais monogâmico, porque você não tem uma atração só por aquele tipo físico, sentimental, né? Você também, poxa, olha que eu namorava essa pessoa e hoje eu me relaciono com essa, e aí você termina com essa e você conhece uma outra e se apaixona. Então, assim, se você tem gostos diferentes do que você tem com essa pessoa e com essa, é porque você não é uma pessoa monogâmica. Você não serve para estar numa relação monogâmica. Eu acredito. A não ser aquele tipo de pessoa que namora o mesmo biotipo de pessoa. Aí pode ser que se enquadre numa monogamia. Eu não vou falar que a gente não acredita 100%. Pode ser que tenha casais que... Pode ser, que a gente acabou de falar que não vai detonar. Mas eu não acredito, gente. Tem casais monogâmicos assistindo e ouvindo a gente agora. E eu fico feliz por eles, mas eu não acredito. Assim, a monogamia acho que é um tabu, Sim. né? Porque quando a gente começa a falar sobre ela, ainda mais indo contra ela, as pessoas que estão assistindo que são monogâmicas, elas podem olhar e falar assim, não, nada a ver. Olha lá, amor, falando que é monogamia. Não, porque assim, você pode ser um casal tradicional, ok. Um casal que não tem acordos de sair com mais ninguém, que é fechadinho entre vocês e que vivem a vida tradicional. E eu acredito, talvez, no casal tradicional. Isso eu posso falar. E eu sei que é um esforço tremendo. O que é um casal tradicional? Eu prefiro falar tradicional do que monogâmico. Tá. Entendeu? Então, assim, eu sei que é um esforço tremendo, porque, gente, não é porque você tá casado com o Zé que você deixa de olhar pro José em algum momento, né? Você sente atração por outras pessoas, enfim. É uma seara, isso aí vai para um outro caminho. Então, assim, se você tem um casal tradicional, se você está num casal tradicional e você é feliz nesse tipo de relacionamento, eu fico muito feliz por você e vai comemorar o seu dia e curtam e façam de tudo para se apaixonar um pelo outro dia após dia, porque não é fácil. Exatamente. Né? Porque a vida, ela traz um monte de lapada aí que vão fazer vocês se estranharem, mas o esforço, às vezes, para se reaproximar e para se apaixonar vale a pena, né? Sim. O casal tradicional, isso é mais, eu acho que isso é mais necessário. E muitas vezes, né, o que a gente fala, se não te faz bem, não é pra você, né? Isso a gente fala em vários episódios do Pelos Caminhos da Vida, e isso se adequa em vários âmbitos da nossa vida, né? Porque se não te faz bem o trabalho, não é pra você, é porque aquilo tá te sufocando, tá sendo tóxico. A sua família, se tá te fazendo mal, não é pra você aquele ambiente. Muda dali, não fica convivendo tanto quanto, né, acham que você deve conviver. E no relacionamento amoroso a mesma coisa. Se não te faz bem, por mais que seja monogâmico, estamos felizes, mas sempre tem alguma coisinha, é porque pode ser que esse tipo de relacionamento não é pra você, né? Por muito tempo eu vivi em relações monogâmicas em que eu sentia desejo, sentia atração, e eu falava, poxa, eu não tinha liberdade de falar com o meu parceiro sobre o que eu tava sentindo. E isso me prendia. Então, tipo, eu era monogâmico, só que eu não queria ser, eu não sentia que aquilo era pra mim, sabe? Eu não me pertencia aquilo. Então, quando você entende sobre a monogamia é muito maturidade também, né? Você não pode tentar não ser monogâmico se você não tiver maturidade para entender que tem acordos, né? Por mais que você não é monogâmico com alguém, você tem acordos, você tem alguns tratos e combinados que você faz com a pessoa. Você pulou pro outro tópico. Já pulei já? Pulou. Qual? Pro próximo tópico, que é o namoro aberto. Enfim, então se vocês são monogâmicos e felizes, parabéns, é o dia de vocês. O próximo namoro é o namoro aberto, que o Rafa vai ler agora e a gente vai dissertar sobre ele com vocês. E se você tá assistindo ou ouvindo a gente agora, já comenta alguma coisinha embaixo do que vocês estão achando, de qual que é o seu tipo de namoro.
né? Fala assim, eu namoro aberto, eu namoro monogâmico. Tipo, eu não acredito em monogamia. Só antes de ler aqui o namoro aberto, eu quero falar mais um pouquinho, uma coisinha do namoro tradicional. É dia dos namorados hoje, tá? Vai com calma. Sim, não, eu tô calmo. Eu tô, ó. Cara, conversem, né? Volta lá no nosso vídeo do diálogo e conversem, porque é muito raro, isso é muito raro mesmo. Dentro de um relacionamento tradicional, as pessoas terem a liberdade de falar sobre tudo. E é importante falar sobre tudo. Porque no relacionamento tradicional parece que o medo é maior, Sim. né? De magoar, de se afastar. Então, conversem. Se você quer salvar o seu relacionamento, tenha um diálogo aberto. Diálogo é a base de tudo. Inclusive sobre vontades, desejos. Exatamente. Etc. E às vezes as pessoas se prendem muito, né, hoje em dia. Muito. Não é legal se prender, não. Não. Conheço casais incríveis que têm diálogo, que têm um relacionamento tradicional monogâmico. Monogâmico, sempre que eu falar monogâmico, eu vou colocar entre aspas, porque é aquilo que eu falei. Monogâmico pra mim é só pinguim, né? Mas tem um relacionamento tradicional, se respeitam, não saem com outras pessoas. Inclusive, os pinguins, você sabia que é o macho que choca os ovos? Aham. Você sabia? Você de casa sabia que os pinguins machos chocam os ovos? Se Eu você fiquei assistiu chocado. Happy Feet, você sabia. Quando eu descobri, eu fiquei chocado. E esses casais que a gente conhece, assim, eles têm um diálogo tão legal, né? Tão maduro entre eles, assim, alguns amigos próximos, sabe? E é diferente. Eu vejo casais tradicionais que são, que tem umas brigas tão bobas, que tem umas coisas tão tóxicas que, gente, não cai nessa seara, não, por favor. Já estive próximo de pessoas que vieram até mim falando assim, eu tenho vontade de tal, eu tenho desejo de alguma coisa, mas eu tenho medo de falar pra ele. Já tive gente assim, ruim, muito né? próxima. E falar, mas eu não sei como eu falo pra ele. Fala, conversa. Só né? fala, né? É com quem você divide a vida. Só fala, mostra um filme, mostra uma série. Tem tanta representatividade hoje em dia, né? Tantos filmes que mostram realidades diferentes, tantas séries que abordam temas muito mais densos, que você pode, às vezes, não conseguir falar, mas mostra pra pessoa. Mostra um vídeo no YouTube. Mostra esse episódio. Pronto. E o fato é que todo relacionamento, independente de qual vai ser, ele vai ter questões a ser tratadas, né? Você assistindo esse episódio agora sozinho, sozinha, depois você bota pra assistir junto. Tipo assim, Dia dos amor... Namorados, ninguém vai estar assistindo sozinho, não. Eu acho que tem gente assistindo sozinha e ouvindo sozinha também. Até porque esse vídeo, esse episódio, esse babado, vai ficar depois também. Então as pessoas podem estar vendo agora, tipo, em 2026, 2027, 2030, assistindo um vídeo de 2025. Vocês estão assistindo em que ano? Comenta aqui embaixo, que ano que vocês estão assistindo? Só o ano. Pra gente ver que ano que vocês estão assistindo isso. E agora a gente vai entrar no namoro aberto. Vamos lá. Relação em que os parceiros concordam em se relacionar romanticamente ou sexualmente com outras pessoas, mantendo um comprometimento entre si. Cara, tá cada vez mais comum esse tipo de relacionamento. Eu confesso que, para mim, essa parte do se relacionar romanticamente pega, né? Porque eu acho um pouco complicado demais você se relacionar romanticamente com mais de uma pessoa. Sim. Sexualmente eu já acho mais natural, porque o ser humano é um ser sexual, né? Agora, isso é a minha opinião, né? Tem gente que consegue ver o namorado, a namorada se apaixonando, se encantando por outra pessoa e conviver numa boa com isso, e tem esses acordos entre eles, e é de uma maturidade, né? Porque a gente falou sobre monogamia, tem que ser muito maduro para você conseguir conquistar, né, essa não monogamia. Sim. E o relacionamento aberto, esse namoro aberto, ele exige muita maturidade, porque isso com certeza não é para qualquer pessoa. Não. Porque desde que a gente se conhece, a gente sempre dialoga muito, a gente sempre conversa muito sobre qualquer coisa. Isso não é sobre só assim, sobre sexo, sabe? E quero transar com outra pessoa, aí você conversa com seu parceiro sobre sexo. A não monogamia, o relacionamento aberto, não é só sobre sexo. É sobre vontade, é sobre o que você realmente gosta, o que você não gosta. Falar sobre a vida com o seu parceiro te abre um leque de possibilidades e isso te traz mais maturidade, né? E a maturidade, ela vem com a vivência de tudo com o seu parceiro. Se você vai comprar uma máquina de lavar, conversa com seu parceiro, vocês fazem as contas juntos, você vê o que dá, qual é a melhor, qual é a pior, manda pra ele, tipo, a conversa é diferente. Nossa, isso que você falou me fez lembrar de um post que eu li, eu acho que eu até te mandei, falando que casais que compartilham a vida financeira brigam menos.
né? Não quer dizer que você tem que ter uma conta conjunta. Nós temos contas separadas, apesar da Sim. gente saber centavos que entram e centavos que saem de um e do outro, porque a gente Exato. trabalha junto, etc. Mas E não faz diferença quando eu gasto, quando ele gasta. Exato. Né? Não faz diferença. E tudo que a gente decide em comum acordo, e isso realmente fortalece o relacionamento, né? Isso faz diferença. Acho que é a primeira vez que eu vivo isso num relacionamento e eu percebi que realmente faz muita diferença. Por isso que eu trouxe isso de conversar sobre comprar uma máquina de lavar, porque isso de dialogar gera maturidade, essa maturidade gera segurança para você abrir o seu relacionamento, seu relacionamento, seu namoro com outra pessoa. Então, não é só sexo, né? O abrir um namoro é sobre você ser maduro com quem você tá e ter segurança de que essa pessoa que você ama e qualquer coisa que vocês fizerem, qualquer pessoa que vocês olharem, não vai fazer diferença, não vai importar. Porque o que vocês têm é mais importante, muito mais forte, consolidado do que qualquer olhar, qualquer sexo diferente, né? A gente, por exemplo, a gente tem uma naturalidade muito grande em comentar um com o outro sobre pessoas que a gente acha bonita, né? Sobre pessoas que, nossa, conheci no trabalho uma pessoa X, nossa, uma pessoa elegante, uma pessoa bonita, uma pessoa cheirosa, e isso não, né? Isso gera entre a gente um diálogo, né? A gente consegue conversar sobre isso e falar, nossa, que legal, né? E, enfim, elogiar outras pessoas. E o relacionamento aberto, ele tem nuances muito pré-definidas assim pelo casal, né? Então tem gente lá no tradicional que não sai separado, de jeito nenhum. Para qualquer lugar, né? Para um passeio com os amigos, para um futebol, para ir para um show, ir para uma peça de teatro. Sempre junto, né? Sempre junto. E já no aberto eu acho que essa facilidade existe, é lógico, no tradicional, mas no aberto essa facilidade é um pouco maior. Né? Se você quer tirar um dia, eu quero tirar um dia para passar com um amigo. Né? E mesmo a gente que tem essa coisa do financeiro, tudo junto e tal, não gera um problema, né? Eu vou gastar no almoço com um amigo, e tem casais que têm relações tão pouco permissivas que se você gasta no almoço, tipo, R$150, no almoço que você tá com seu amigo, você vai ser cobrado. Tipo, nossa, a gente não sai faz um tempão, você sai com seu amigo, gasta R$150, sabe? Vira um negócio que não é saudável, né? Sim. Então tem que ser aberto, se você decidir por ser aberto, é ser aberto em tudo, sabe? É ter diálogo para conseguir até se rolar uma traição, gente. Assim, eu sei que isso vai pegar as pessoas num ponto, talvez, né? Mas traição, né? Pra gente esse lance de traição vai muito além de sexo, né? Eu acho que pra gente virar um pro outro e falar, pô, rolou uma traição, tem que rolar uma coisa muito catafúrdia, assim, né? Mas é justamente porque a gente conversa sobre tudo. Nosso diálogo é muito aberto. Então, quando a gente conversa sobre qualquer coisa que aconteça com a gente no trabalho, na vida, encontrou alguém na rua, viu alguém, trocou um olhar diferente, e você conversa com uma pessoa que você ama e que você confia, qualquer coisa vai ser supérflua. Qualquer coisa vai passar a ser pequena perto de tudo que vocês já construíram e ainda querem construir, né? A pessoa que está com você é quem você sonha com a casa, com aquela decoração, com aquele carro, aquela viagem que vocês estão guardando dinheiro para poder ir para aquele destino juntos, aquela comida que vocês gostam, que vocês sabem quando vocês vão comemorar, é aquilo que vocês vão comer. Essa é a pessoa que você ama e ela tá com você para qualquer coisa. Então, qualquer outra coisa que vier a ser traição, né, é muito pequena. Né? Por exemplo, eu não me envolvo, a gente não se envolve emocionalmente com outras pessoas, mas se eu estiver no aeroporto, tô lá, vou fazer uma viagem e tal, troquei olhar com alguém, bateu aquela vontade louca, fui lá, beijei, pum. Eu não vou me sentir tipo, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo, né? Então, assim, eu fico com a minha consciência tranquilaça, depois que o avião pousar ou antes de decolar. As pessoas acham que a gente é louco agora, você sabe, né? Mas... A maioria vai achar que a gente é louco, porque a maioria ficaria olhando, troca olhar, mas fica na vontade, ou se faz escondido, não mas conta. Isso fica na cabeça, você faz escondido, você volta pra casa e você fica se sentindo culpado. É péssimo, e você fica pensando, tipo... Meu Deus, eu não posso... Instagram, celular, WhatsApp, se você trocou, se você tem algum vínculo com a pessoa, você fica pensando do perfume, do cheiro. Será que esqueceu alguma coisa perto de mim? Será que isso, né? É horrível. Então a gente sabe que isso é o perfil de traição, né? Isso é trair pra maioria. Mas pra gente é tipo, caramba, tinha um cara aqui, gente boa, cheiroso, bonito, a gente acabou trocando uns beijos.
E eu tenho certeza, como ele também tem certeza, que a resposta vai ser: caraca, que legal. Sim. Aproveita, né? E foi assim desde o início, e tá sendo assim, e cada vez mais a gente vai construindo isso. Enfim, vocês já entenderam qual que é o nosso tipo de namoro aqui nessa lista, Não, né? não é mais namoro que a gente falou que não ia falar da gente. Namoro, a gente é dia dos noivo. namorados, é namoros, namorados. Todo mundo, casado, solteiro, todo mundo é namorado. Se você namora consigo mesmo, se você se curte, você é namorado de si. Esses são os dois tipos de relacionamento, de namoro, que mais estão aí no mercado, né? Agora a gente vai começar a falar de outros tipos que são mais esporádicos, mais atípicos, mas eles existem. Vamos lá, agora a gente vai pro namoro casual. O que consiste o namoro casual? É um relacionamento leve e sem compromisso sério, onde os parceiros se encontram de forma descontraída, geralmente sem exigências emocionais. Aí é mais embaixo, né? Porque... Eu acho que isso é ficar, não é não? Então, isso aqui é quase igual à monogamia. É quase uma coisa que não existe. O namoro casual é aquela que você tá já conhecendo a pessoa, você tá curtindo e tal. Mas esse conceito de casual aqui, sempre tem alguém que tá mais afim e alguém que não tá tanto. E a pessoa sempre submete, tem alguém né? que não sabe que tá namorando e a outra acha que já vai casar. Eu acho que é assim, porque todos os namoros casuais que eu já vi de pessoas que vieram conversar comigo, tipo, ai, tô ficando, tal, ai, ele é um lindo, ele é um gostoso, ai, que legal, não sei o que. Aí de 2 semanas a pessoa fala, ai, não queria nada, tava nem aí pra nada, só queria curtir, tava beijando o outro, tava beijando outra, sabe? E o casual, ele acaba sendo assim, acho que não existe um namoro casual, né? É o que você falou, é você ficar com alguém, ficar. você tá ficando. Não dá nem pra comemorar, né, Dia dos Namorados com ficante. Se for comemorar é só pela carência de não ficar sozinho mesmo. Sempre tem uns doidos que comemora, né? Tipo, tá ficando com alguém, aí vai jantar junto, aí vai fazer compra um negócio, depois de 2 dias fala, que merda que eu fiz, né? E se você tá ficando com alguém e você continua ficando com essa pessoa ali dia após dia, semana após semana, é porque você tá gostando, né? Uma das duas partes realmente tá gostando e quer evoluir isso pra um namoro, né? Então, pra mim, por mais que tenha essa definição aqui na nossa pesquisa de namoro casual, não existe. Pra mim, não existe. Pra mim, eu ficar, são 2 pessoas solteiras que estão se conhecendo, sabe? Ponto. Não tem namoro aí, não. Aí a gente vai pro namoro à distância, né? Namoro à distância. Relacionamento em que os parceiros estão separados geograficamente, sendo necessário confiar no contato virtual e na comunicação para manter o vínculo. Gente, isso aqui é um desafio do caramba, né? Pior que eu não posso nem falar que eu não acredito, sabia? Porque eu conheci um casal tão incrível, tão fofo, que eu amo demais os dois e que tem esse relacionamento à distância aí. Eu nunca namorei à distância. Você sabe de que eu tô falando, né? Não. Sabe sim. Eles vivem em países separados. Se encontram algumas vezes no ano. Amigos nossos? Amigos nossos. Pois você me conta, me lembra, que eu não vou lembrar agora quem são. Mas assim... países separados. Gente. Um mora no Brasil. Tá! Oh, meu Deus. Sim, é verdade. Mas a Estão diferença... juntos há muito tempo. Ó. Mas a diferença é que eles se encontram com frequência. Então, mas é a distância. E não é uma vez por ano, eles se encontram algumas vezes com por frequência. Ano, né? Um vai pra lá, outro vem pra cá. Eles têm um jogo muito bom. Mas a gente chegou a conversar sobre isso com eles, lembra? A última vez que estiveram juntos aqui em São Paulo, inclusive, a gente chegou a conversar com eles sobre, nossa, que legal, vocês estão juntos há muito tempo. Muito. E é o diálogo, né, que faz dar certo, e a gente conversa muito. Mas eu não sei, é difícil acreditar que por que dá certo, né? Aí vai muito da maturidade, tudo é maturidade. Namoro, relacionamento é maturidade, né? Você tem que estar pronto, ou você tem que estar pelo menos disposto, você tem que ter um discernimento também, porque não é só você estar com outra pessoa e, tipo, beijar, encontrar, você tem que se dedicar, você tem que dar uma satisfação, dar um carinho pra pessoa, né? Se você fica muito tempo sem falar com ela. E nesse caso do namoro à distância também tem que ter acordos, né? Porque assim, você vai ficar, sei lá, 3, 4 meses sem ver a pessoa. Só se comunicando ali por internet, por, enfim, telefone, WhatsApp. E aí você não vai sair, você não vai pra um barzinho, você não vai, né? Nesse tempo, você tem vida, a vida continua seguindo. Então, tem que ter os acordos, né? E aí, se vai ser a distância aí tradicional, monogâmico, nossa senhora, misericórdia.
Meu Mas Deus se do for céu. aberto também, né? Dá um medo, né? Porque assim, medo entre aspas, né? Que se tem confiança não tem medo, mas é muito tempo para estar separado e aí a pessoa encontra outra pessoa legal e sai com essa mesma pessoa algumas vezes. Olha, para esse eu não tenho maturidade não. Eu acho que eu não conseguiria. Também não. Porque é tão gostoso você ter o carinho, né, da pessoa, você ter A gente viveu isso ano contato. passado, né? É, Thomas ficou num trabalho ano passado, uns 20 dias fora. Então exatamente. a gente meio que viveu um namoro à distância, né? Mas, gente, Uhum. que loucura, né? Ele trabalhando lá, eu trabalhando aqui igual um louco, porque as empresas não pararam. Sim. E nós tivemos, lógico, conversas de casais, coisas de casais, de casal, mas assim, o tempo era tão corrido que a gente se falava uma vez no dia de tá tudo bem, boa noite, beijo, tchau. Exatamente, mas eu acho que eu não Eu conseguiria. também não, Não também não. conseguiria. Vocês aí conseguiriam, gente? Fala pra Maturidade gente, por zero pra favor, que eu acho isso. que não rola, não. Ai, conta pra gente, porque eu tô curioso pra Eu saber também quero como saber que de é. vocês, ainda mais vocês que acompanham o canal e que escutam aqui o nosso bate-papo e que conversam com a gente, né, depois no WhatsApp, amigos próximos que Aham. comentam com a gente quando encontram pessoalmente. Eu quero vocês comentando aqui neste episódio pra gente saber, tá? Agora a gente vai pro namoro consciente, que eu nem tinha visto aqui ainda. Também não, menino. Namoro consciente, relacionamento onde ambos os parceiros se comprometem a se comunicar de forma aberta e honesta, visando crescimento pessoal e mútuo. Nossa, esse deveria ser todos os tipos de relacionamento, né? É, o namoro consciente. É. Eu acho que todo mundo tem que se comunicar de forma aberta e honesta, visando crescimento pessoal e mútuo. É, eu acho que esse relacionamento, gente, namoro consciente, ele tinha que ser uma parte intrínseca de todos os tipos de namoro. Ou do ser humano, Ou né? do ser Tipo, o ser humano. humano conversar com todo mundo de forma honesta, para Uhum. crescimento e bababá. Porque Nossa, quem consciente, que né? colocou isso aqui, Eu hein? diria que o nosso é consciente, mas é porque tem muita gente que não tem mesmo, né? Consciência no relacionamento, É, não né? tem esse namoro honesto, não tem essa coisa de. Ai, quantos papos a gente já ouviu, né? De é a gostosa, sei lá o quê, que papapá, que pipipi, aí perto da namorada, perto da noiva é uma coisa mais. Ai, É, amorzinho. É muito ruim isso, mas a gente sabe que, infelizmente, desde que o mundo é mundo, alguns relacionamentos são assim, né? é horrível, né? Por isso que muita gente sofre, A porque se menina sai, dedica pra fala mal do alguém, cara. se dedica a alguém que você dá um mundo pra pessoa, né? Você coloca toda a sua história na mão dela e você fala, isso é o amor da minha vida. E ainda mais quando o casal é um casal que tem um ciclo de amizade e as pessoas percebem que aquela pessoa está sendo feita de idiota, É. né? E aí todo mundo olha pra tipo assim, nossa, como que ela não enxerga, pelo amor de Deus, como que deixa passar isso, sabe? Uhum. E geralmente essa pessoa, né, que tá se fazendo a outra de idiota não tem consciência nenhuma, Nossa, eu não lembrei. tem responsabilidade afetiva, que é o mais importante quando você se relaciona com alguém, né? Se preocupar com o que o outro sente, se preocupar com como que aquilo vai chegar, como vai atingir. A gente, mesmo tendo uma conexão muito boa, a gente pensa antes de falar uma coisa um pro outro, né? Eu penso muito antes de falar pro Rafa, que eu conheço ele. Ele pensa antes de falar pra mim alguma coisa, porque sabe como isso vai me chegar em mim, se vai me maltratar, se eu vou receber de uma forma muito efusiva. Então é você se preocupar com o outro, né? Você Sim. ser consciente dentro de um relacionamento é saber que o outro é uma parte importante de você, né? E você quer que essa pessoa fique bem com você, para Sim. que vocês dois se tornem um casal forte. E para ter essa força tem que ter essa consciência, porque senão tudo desanda e daí é só para trás, É. né? Eu lembrei de uma viagem em grupo que a gente fez, eu acho que você vai lembrar do que foi. Que a gente estava lá fora conversando com um grupo que estava uma parte do casal e a outra parte do casal estava lá dentro conversando com outro grupo e fazendo algumas coisas. E aqui fora essa uma parte do casal estava metendo pau, falando mal pra caramba do cônjuge, né? E a gente ficou tão chateado, né? A gente saiu de lá para poder dar uma volta sozinhos depois e falando, meu, que ruim isso, né? Eu não, a gente É. ficou envergonhado depois de ter que encarar a outra pessoa, sabe? De ter ouvido tudo que a gente ouviu. Porque, cara, se eu tô numa roda de amigos, de conhecidos, seja o que for, falando mal dele, o que, que a gente tá fazendo junto? É horrível, né? Nossa, isso é péssimo. Eu achei que foi a maior falta de respeito que eu já vi entre casal, assim, sabe? E eu não gostaria de viver um relacionamento desse. Sim. E eu espero que as pessoas
tomem consciência, sabe? Talvez assistindo, talvez ouvindo isso e pense, putz, eu tô fazendo merda, ou sei lá, sabe? E voltem e conversem entre si sobre o que incomoda e não com os outros, sabe? O pior do que a pessoa fazer por trás é fazer na frente, né? Você detonar a pessoa na frente dela. Eu já vi vários casos assim, da pessoa falando mal da outra e a outra sem saber como reagir, sem saber o que fazer, o que falar. A A pessoa se constrange tanto que ela só ri e fica tipo... E a pessoa tá detonando com ela. E o pior é quando você vê que é de verdade, não é pra brincar, pra todo mundo rir junto, né? É muito normal acontecer isso, inclusive, da pessoa rebaixar a outra, diminuir a outra no relacionamento pra se superar, pra sair por cima e pra ter uma pompa, né, de que eu sou melhor do que ela. Quando ao contrário, os dois têm que ser fortes juntos pra ser um casal forte, um casal poderoso. Ó, a gente dando terapia de casal já do nada. Porque se não existe admiração, não cresce, né? Não tem mais pra onde ir. Admiração é o ponto central. Eu passei por uma coisa ontem que eu acho que você nem reparou, mas que eu achei tão bonitinho. Eu tô tentando lembrar se a gente estava aqui ou se a gente estava em casa. Enfim, isso não vem ao caso. Mas eu estava fazendo alguma coisa corriqueira do cotidiano, a gente estava em casa. Eu estava indo colocar roupa na máquina. Olha que loucura. Eu tinha acabado de responder um e-mail de cliente e tal, porque a vida é assim, né? A gente está trabalhando e ao mesmo tempo a gente está trabalhando. Sim. Ou trabalhando pra gente ou trabalhando pros outros. Então eu tinha acabado de responder uns e-mails e tal. Aí corri nesse intervalo entre uma resposta e outra e fui tirar a roupa da cesta e colocar na máquina. Umas roupas de cama, umas coisas. E aí quando eu vi de rabo de olho assim, ele tava olhando pra mim com um sorriso de admiração. E eu percebi isso, porque você percebe que a pessoa valoriza a sua luta, sabe? Ela vê o que você tá fazendo. E isso é muito importante no casal, você valorizar os pequenos ou grandes esforços que sejam, né? Mas cada pequeno esforço do dia de uma pessoa, ela faz, principalmente um casal, ela faz por ambos. Com certeza. Né? E quando você sente que isso é visto, nossa, é muito legal. Te amo, meu amor. Te amo. Agora a gente partiu do namoro consciente. Quem falou? Foi eu ou você? Namoro consciente foi você. E agora a gente vai pro poliamor. Relação em que os parceiros mantêm relacionamentos românticos ou sexuais com mais de uma pessoa, com o consentimento de todos os envolvidos. Mais uma vez, eu acho que o sexual é super ok, desde que exista esse respeito, esse consenso, mas relacionamento romântico pra mim é muito difícil. Mas tem quem consiga. Tem trisais por aí, né? Então, aqui trisal não sei se encaixa no poliamor, né? Eu acho que sim, né? Aqui, ó, relação em que os parceiros mantêm relacionamentos românticos sexuais com mais de uma pessoa. Sim. Mais de uma, não necessariamente é só duas. Ou seja, você pode estar namorando 3 pessoas ao mesmo tempo, 4? Isso não se chama solteiro? Mas a gente não pode julgar, né? Dia dos namorados. Então, mas será que tem... quando tem trisal... Vamos colocar trisal também aqui na próxima, tá? Que acho que cabe. Enfim, poliamor, relacionamento afetivo, né, e sentimental com mais de uma pessoa. Com uma pessoa já é difícil, gente. Com uma pessoa já é difícil. Já tem um monte de questões. Nesse caso aqui de poliamor, essa pessoa se relaciona com várias pessoas. Então, eu não sei se isso se encaixa no modelo de namoro, né? Tipo... eu namoro poliamor, eu namoro com 6 pessoas, com 7 pessoas. Mas a gente não pode falar que não se encaixa, né? Porque é um tipo de relacionamento que tá crescendo entre os jovens. Então, mas... Olha o tiozinho falando. Mas Mas isso não encaixa numa vida que você tá livre? Não. E não você necessariamente... tá comprometido com mais de uma pessoa. É estranho para a maioria das pessoas. Mas para quem vive isso é natural. Tem gente que tem a capacidade de amar mais de uma pessoa. Eu acho difícil. Então, mas se você... Vamos comigo aqui. Peraí. Opa, vamos lá. Juntinho aqui contigo. Você tá namorando uma... Como começa um poliamor? Eu lá sei, eu não consigo amar mais de uma pessoa. Então, vamos desenhar então, vai. Eu namoro com você. Você é meu namorado. A gente conheceu uma pessoa... E a gente virou amigo dessa pessoa, a gente ficou com ela virou uma marmita, e aí a gente começou a se envolver com ela emocionalmente. Aí virou um trisal.
Virou um trisal. Tá. A gente tá aqui os três namorando, conhecemos uma pessoa. Aí eu me apaixono Aí por outra pessoa no trabalho. Você se apaixona por uma pessoa. Tá. E aí você quer trazer isso pra gente. Não, eu não trago pra gente. No caso do poliamor, eu posso ser apaixonado por essa pessoa e ter um relacionamento com ela lá, ir pro cinema, tudo, e voltar pra casa e ter você e essa terceira pessoa em casa e tá tudo bem. Então, mas aqui, então é namoro aberto, não é poliamor esse que você tá falando. É um namoro aberto? Não, não é. Porque o relacionamento aberto, o namoro aberto, é casual, né? É pontual. O poliamor, ele permite relacionamentos de longo prazo acontecendo ao mesmo tempo. Nossa, buguei. Tipo, uma coisa é eu conhecer alguém do meu trabalho, que seja. Vamos supor, eu trabalho numa empresa X, a gente não trabalha junto, eu trabalho na empresa X. Aí conheci uma pessoa. Já falei pra você, namora. e a gente namora, eu falei pra você, eu gostei dessa pessoa e começo a sair com essa pessoa. Saio uma vez pra jantar, saio uma vez, vou pro motel, saio uma vez, vou pro cinema e aí acabou. Saímos 3 vezes juntos. Entra no relacionamento aberto, naquela questão do afetivo. Você se envolveu afetivamente, mas você não tem um relacionamento com aquela pessoa. Tá. Agora, o poliamor, não. Você trocou juras com outra pessoa, entendeu? Eu continuo saindo com essa pessoa, trago essa pessoa para jantar de vez em quando, você conhece, é amigo e tal, mas eu sou seu namorado, mas eu tenho outro namorado, que tem uma namorada, que tem... O poliamor vira um negócio. Não sei que isso é o futuro. Uma rede. O meu, não. Ainda bem que a gente tá no passado, nesse caso. Não, mas Eu será, não que, consigo, será que isso gente. vai ser cada vez mais normal? Eu acho que é. Os meus alunos falavam muito sobre isso. Caramba. Meus alunos adolescentes falavam muito sobre isso. É uma loucura pensar, mas as pessoas, todo mundo que tá chegando agora, né, que tá nascendo agora, tá nascendo com a mente muito mais aberta pra tudo, assim. Eu vejo crianças entendendo a comunidade LGBT de uma forma que não se entendia antes. Exatamente. Que eu não entendia antes quando eu via, sabe? Exatamente. Porque eu não tinha quem me inspirar, eu não tinha quem me fosse uma referência. E quando a gente olha hoje as crianças olhando e não tendo a mesma sensação que eu tinha quando eu era criança e via as pessoas da comunidade, eu via drag queen, eu via travesti, eu via transexual, que né, hoje as pessoas conseguem se assumir transexuais, né? Antigamente as pessoas eram assexuadas, elas não entendiam o corpo delas, não entendiam o sexo delas, e elas só se sentiam fora da curva, assim. E hoje tem um nome, as pessoas conseguem ser trans, mesmo sem fazer uma ressignificação. Mesmo sem fazer a cirurgia de ressignificação de gênero. Então é como você se sente, né? Como você sente o seu corpo, como você se porta e se coloca na sociedade. Antes não tinha isso. E realmente essa geração, eles têm um olhar muito mais aberto, muito mais livre, né? E cabe a nós, que somos da geração passada, e a quem é mais velho que a gente, que é da outra geração ainda, Sim. Respeitar. Gente, a gente não tá falando aqui sobre aceitação e sobre começar a viver isso. Cada geração tem tem o seu viés, vamos dizer assim. E respeito em todas, né? Tipo, se você não é obrigado a viver nada disso, você não é obrigado a, tipo, você aceita os gays, mas ninguém pediu em casamento, né, pra aceitar, tipo, não tem que aceitar ninguém. Você tem que respeitar, porque são seres humanos, assim como as pessoas que namoram um monte de pessoas, vamos respeitar elas, entendeu? E vamos para o próximo tópico. A gente não tem que entender. Próximo tópico é a amizade colorida. Eu acho que essa nem vale a pena ler, sabia? Relação que mistura amizade e sexo sem o compromisso emocional de um namoro tradicional. Que é o ficante que geralmente um tá... A gente falou sobre ele aqui já, né? É o mesmo namoro casual lá de cima, praticamente. Quase a mesma coisa, mas a gente tem que colocar em caixinhas. A gente vê muito hoje na internet as pessoas falando que é amigo com benefício, amigo que amigo se beija. Eu já li muita coisa assim, tipo, pra mim não, tá? Eu não saio por aí beijando meus amigos, mas tem gente que convive numa boa com isso, ok. Tá? O próximo é trisal. Trisal, fala trisal. A gente não tá aqui, mas a gente falou, então a gente vai trazer também. É um tipo de relacionamento também que eu acho que se enquadra no poliamor, né? Porque nós acompanhamos, eu, pelo menos você, eu não sei, eu acompanho um trisal na internet que eles são muito fofos.
Mas também eu acho muito difícil, gente, porque assim, um sai de casa para trabalhar. Aí 2 ficam em casa porque o outro vai trabalhar só à tarde. Aí o relacionamento entre aqueles 2 está acontecendo enquanto o outro está fora. Aí depois o outro volta, aí eles vão atualizar o outro. Enfim, né? Eu Eu acho tenho um que... trisal, três amigos que são um trisal, a gente não é tão próximo, mas eu acompanho sempre eles. E também é um tipo de relacionamento muito diferente, né? Porque você se dedicar a outra pessoa já é difícil, é o que a gente tava falando. Imagina você se dedicar a duas pessoas, entender as necessidades e os desejos dessas outras duas pessoas, e você cuidar dessas outras duas pessoas, né, de uma forma que seja igual, porque você não pode amar mais um do que o outro, se Mas cada dedicar ser mais. humano é de um jeito, né? Então, mas eu acho que você sempre vai se dedicar mais a um do que o outro. Dependendo do dia, por exemplo, né? Tem um dia que aquele lá tá mais rabugento. E esses dois estão mais conectados. E namoro é conexão, né? Então, eu acho que dentro de uma casa, onde é um namoro, as pessoas moram juntas, né? Tô falando de um trisal que mora junto. Porque um trisal que mora separado é namoro à distância ou Relacionamento poliamor. aberto. Relacionamento aberto. Ou amizade Ou não. colorida. Já confundimos tudo, eu acho. Enfim, vocês são um trisal aí? Alguém que tá assistindo a gente é um trisal? Comenta aqui embaixo como que funciona basicamente para você se dedicar às duas pessoas da mesma forma, Quer vir aqui no sem... canal explicar? Vem, a gente faz um Quer vídeo vir? A só gente sobre faz trisal. um sofá aqui com 5, né? 3. Aí a gente só fala de trisal no vídeo, pra explicar pra galera como funciona. Porque, gente, eu não sei, tá? Não sei mesmo. Eu admiro a cabeça de quem consegue repartir aí em um monte de caixinha. Porque namoro virtual. Relacionamento que se desenvolve principalmente através de interações online, como redes sociais e aplicativos de namoro. Isso é muito comum lá Isso é muito comum no exterior, né? No Brasil tem também muitas pessoas que têm questão de fobia social mesmo, tá, gente? E acabam se envolvendo com pessoas que conhecem aí nas redes sociais e só mantendo bate-papo. Dentro do namoro virtual existem muitos riscos, porque você não sabe se você está conversando com a pessoa mesmo ou se é um... Catfish. Catfish. Porque às vezes você está conversando com a Paloma e quem está lá do outro lado é o Francisco, né? Então, e isso não de forma saudável porque o Francisco se sente Paloma, mas porque ele está te enganando mesmo. Então, o namoro virtual, ele traz muitos riscos, porque você não vê de fato a pessoa, mas tem gente que leva anos de namoro virtual e acaba se casando no final, Sim. né? Tem vários casos aí de catfish, né, que a gente vê. A própria série da MTV, né, Catfish, tem o Catfish Brasil, tem o Catfish USA, que são histórias muito pesadas de pessoas que estavam num momento de carência. Aí você abre o Instagram, vê uma foto de alguém, você curte aquela foto, aí a pessoa começa a te seguir e você fala, nossa, começou a me seguir. Aí você segue ela de volta, aí essa pessoa tem amigos em comum, aí você começa a curtir, mas você vê que essa pessoa não mora perto, não tá... não tem vídeo dessa pessoa, só tem foto. E você começa a gerar um vínculo com essa pessoa. São muitos riscos, né? São riscos de você estar conversando talvez com uma pessoa menor de idade sem nem saber. Enfim, gente. Mas se você tem um namoro virtual e você está feliz nele, se preserve. Na verdade, eu acho que se eu posso dar um conselho, o meu conselho para todos os relacionamentos é se preserve. Pense em você. Pense se você está feliz, se você está bem, se você está seguro. Se tudo isso está garantido, vá em frente, seja feliz, se jogue, curta seu dia dos namorados, seja na frente do computador, seja com 3 pessoas no sofá, seja mandando mensagem e flores para 5 pessoas no poliamor. Exatamente. Seja indo para uma festinha privada num swing, que é o caso do relacionamento aberto. O lance é você curtir com consciência, né? Exatamente. O namoro consciente cabe em todos esses, né? Que a gente citou como um tipo de relacionamento, mas ele se encaixa em todos. Então você tem que ser consciente, não só no namoro, mas na sua vida inteira, né? Para você poder ser uma pessoa, no mínimo, honesta, que tava aqui, honestidade, caráter e tudo mais. Isso não é relacionamento, isso é você viver. E assim, gente, um exemplo nosso, tá? Muitas vezes a gente não consegue fazer valer as datas. Às vezes nos nossos aniversários a gente está trabalhando. Às vezes no dia dos namorados a gente está trabalhando.
né? Eu acho que até agora, as únicas datas que a gente conseguiu fazer valer nas nossas vidas foi Natal e Réveillon. São Que a datas gente- que tudo para, praticamente. Mas nas outras a gente não consegue. Então, assim, não se apega muito a esse dia 12, não. É legal ter uma data, mas o que importa não são os presentes. O que importa não é sair para jantar, não é conseguir sair para jantar. O que importa é o dia a dia, né? É você se fazer presente, na verdade. Exato, Não importa o presente, exato. importa se fazer presente. E curtir todos os momentos. Quando tiver um tempinho livre, come uma coisa gostosa com quem você ama, comemora as pequenas vitórias, né? Sim. Que isso faz você crescer com a pessoa que está com você, com quem você ama. E isso não diminui, né? Você não tá junto no dia 12 de junho. Não. Você não tá junto no aniversário, junto que eu falo, tipo, comemorando, ou indo pra uma balada, ou indo pra um restaurante, ou indo pra uma viagem, qualquer coisa que você vai fazer, né? Você comemorar a vida com essa pessoa já é um presente. Exatamente. Então respeite a pessoa que está do seu lado, ame de verdade, com toda a verdade, porque se você quebrar a cara, quebrou, mas você foi feliz, você viveu aquele sentimento. E porque a vida passa rápido pra caramba, né? Sim. E agora, pra finalizar aqui, a gente vai fazer um quiz de casal. Que ele nem sabia, nem eu sabia. Eu comecei a pesquisar Não mesmo, aqui gente. e eu achei um quiz que tem umas perguntas. Tem 4, 5, 6, 7, 8. Algumas. E a gente vai rapidinho com vocês aqui pra finalizar, pra vocês conhecerem um pouquinho mais a gente também e ver se a gente se conhece. Tô preparado pra isso não, hein? Quando for ele, a gente fala ele, e quando for eu, a gente fala eu. Então, no 3, 2, 1, a gente fala junto. Você Tá? mandou a pergunta pra mim ou não? As perguntas? Não, a gente vai. Eu vou ler aqui, ó. Tá, beleza. Quem come mais? 3, 2, 1. Ele. Você ia falar eu, né? Eu ia porque você é mais exagerado que eu. Eu sou esfomeado. Eu coloco, tipo, um monte de comida. Tipo, eu faço um prato bonitinho, sabe? Montadinho. Ele Mas faz come um prato 7 vezes. Mas eu repito e ele não. Gente, tem dia que eu tô lá esperando a vida passar e ele já tá repetindo. Pegando mais um pouquinho de arroz. Às vezes eu como 2, 3 pães e ele come um só de manhã. Então... exatamente. Mas, enfim. 2. Quem deu em cima de quem pela primeira vez? Quem deu em cima de quem? Vixe, gente. Foi eu, né? Foi você. Eu dei em cima de você primeiro. Eu te chamei, eu te falei. Foi, verdade. Foi eu. E insistiu bastante pra gente se ver no primeiro dia, porque eu ia viajar. Foi. Uma hora a gente pode trazer essa história aqui pro canal. Não é agora essa história, não. Que é Dia dos Namorados. A gente tá fazendo um quiz pra engajamento e diversão, entretenimento dos casais. Quem é mais carinhoso? Você. Eu? Você acha por quê? Porque você é mais fofinho. Eu sou mais né? Eu sou mais do dia a dia, eu sou mais direto. Você é mais fofinho. Eu acho que sim. Mas você também, você é carinhoso também. Você fala gostoso. Você fala gostoso, eu sou muito carinhoso. Hannah. Quem acorda mais cedo? Eu. Ele, sempre. Porque, Com certeza. por mais que a gente durma tarde, né? Inclusive, a gente tá dormindo tarde, ele acorda cedo. Eu acordo, tipo, se a gente for dormir tarde, eu acordo às 11 da manhã, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E ele já lavou roupa, ele já tá com o café pronto. E eu assim, Jesus amado, pelo amor de Deus. Quem é mais tímido? Você. Tímido? Eu não sei. Nenhum dos dois, na verdade. tímido? A gente é cara de pau. Por que eu seria mais tímido? Porque... Em que sentido? Calma. Tá, vamos lá. Porque assim, em pouquíssimas situações, é muito raro isso acontecer, em que a gente saía para lugares onde eu conhecia as pessoas e você não, você ficou um pouco retraído no início. E eu não tenho essa questão. Você não tem, isso é verdade. Isso é verdade. Mas eu sou assim, eu sou de analisar o ambiente. Quando eu tô num lugar com pessoas, inclusive, se tem mais de uma pessoa, tipo, tem 4, 5 pessoas conversando, e eu não tô naquele ciclo, eu observo muito, tipo, mas muito, assim, até eu me tomar conta do ambiente, sabe? Depois eu já tô rodando de saia e dando espacate. Nenhum dos dois é tímido, gente. não. Quem fala mais?
Eu. 3, 2, Ai, 1. não, depende. Ele. Não, vocês viram? depende. Nem deixou eu Não, falar, né? Se for por áudio no WhatsApp, é ele. É, Que ele se manda for por 5 áudio. minutos de áudio a cada áudio. Eu Tá? mando 10 áudios áudios de longos, 5 isso minutos. é verdade. É um fato muito real sobre mim. Mas ele fala mais, assim. Inclusive, é professor, né? Fala bem. Vocês estão vendo aqui pelos caminhos da vida. Eu fico só, às vezes, ouvindo ele falar. Porque não tem muito o que eu falar, tem só o que eu ouvir. Então, ele que fala mais, geralmente. Quem se atrasa sempre? Você. Não. Você. Por que eu Nossa, me você é atraso? péssimo com horário. Meu Deus, tá todo mundo assistindo agora, gente. E daí? E talvez depois desse ano passar, já 2 anos, 3 anos depois, as pessoas vendo isso. Não, gente, assim. Os dois, na verdade. Ah, não vem não. Não vem não. Vai, disserta sobre, Não vem vai, não. fala então. Às vezes eu tô pronto lá na sala. É verdade, tá bom. E- Já entendi agora. Quem é mais safado? Você. Os dois. Eu? Nossa. Vocês viram como a gente se conhece bem, né, menina? Não, acho que eu sou mais safado, verdade. É. Não, mas os dois são safados. Não, os dois são. Os dois são. Mas eu posso considerar que eu sou mais safado. Você tem uma pimentinha a mais. É verdade. Seu namorado prefere qual tipo de bebida pela manhã? Tem opções aqui. Refrigerante, café bem forte ou suco? Você prefere E refrigerante. você, café. Bem forte. Bem forte não, mas café. Não, um café premium, inclusive. Não, café, Não é qualquer café. café não. Um café gostoso. Tipo, ai, adoro fazer uma garrafona de café e tomar um café gostoso. Quem é mais chato? Você. Ele. Meu Deus! Eu sou mais chato. Você é. Não, não é não. Tô brincando, sou eu. Por que você tá brincando? sou As pessoas não estão aqui pra ver mais- brincadeira. Elas estão pra entretenimento. Aí, depois eu que sou o mais chato. Não, Não, depende. depende. Tudo vai. A gente tudo depende, né? Assim, com a Misericórdia. vida- É um jogo de final de É. episódios. Com só. vida, eu sou mais chato. Eu gosto da vida, eu sou mais metódico pra Sim. vida, né? Então, eu sou metódico pra questão de organização da casa, com questão de alguns horários para as coisas, Sim. de organização do dia, mas ele é mais chato pra trabalho. É. Ele é chato assim, né? É responsável, então é mais chato mesmo, de cobrar, Eu sou bem chato. Então nós Fico dois puto, temos, às vezes, inclusive, com muita coisa, assim, porque sai muito da minha direção, sai muito do meu controle, eu já fico. Me dói. nós dois temos pontos. É. Nós dois somos chatos pra caralho, eu acho. Quem perde a paciência com mais facilidade? Eu, com certeza. É. Acabei de falar aqui que eu fico puto. É. Se eu não responde, dá um joinha no grupo, eu fico muito puto. Fica aí a direta. Quem é mais responsável? Com certeza ele, pelo amor de Deus, gente. Eu sou totalmente irresponsável. Totalmente não. Não sou totalmente responsável, mas o eu sou mais Rafa, responsável mesmo. o Rafa, ele toma conta, assim, de tudo. Se deixar, ele cuida de tudo, assim, não precisa nem me preocupar. Nível de ser controlador mesmo. E quem fez mais pontos? Trrr, Não sei. ninguém! Porque não era um jogo sobre quem ganha e quem perde, porque a gente Não. ganhou de ter vocês aqui com a gente. Exatamente. A gente ganhou hoje o dia, entendeu? Então, feliz Dia dos É Namorados, isso né? Com esse bate-papo aqui. Espero que vocês tenham gostado de ver a gente falando sobre relacionamentos. Curtam, aproveitem com seu amor. E se você ainda não tem um amor, pensa em tudo que a gente falou aqui, nas experiências que você já teve, pra quando você encontrar, você saber qual é o seu tipo de E relacionamento. se ame em primeiro lugar, Sim, sempre. 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 Beijo. Love is in the air. Whoa, whoa, love is in the air. Whoa.